Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais. Vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Essa é uma questão da Unicamp e fala sobre cálculo de fórmula molecular e fórmula mínima de um composto. Sabe-se que 1 mol de um composto contém 72 gramas de carbono. Essa informação inicial é importante, ó. Ele fala que tem 1 mol de um composto. Porque quando a gente for calcular a fórmula mínima do composto, a gente precisa saber quanto de massa a gente tem, por exemplo, de carbono, a massa do hidrogênio, do oxigênio, que são os elementos que estão aqui. Mas quando ele fala que 1 mol desse composto contém isso, significa que se eu fizer este cálculo para 72 gramas de carbono, para 12 mols de átomos de hidrogênio, e para 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, eu também estarei calculando a fórmula molecular, porque a fórmula molecular ela vai ter uma massa para cada mol, a não ser que quando eu calcule a fórmula mínima, eu descubra que eu tenho um número diferente da molecular, porque na molecular eu não consegui essa quantidade de massa aqui. Mas é improvável, é pouco provável, porque eu vou estar utilizando os dados de 1 mol de um composto. Então, já me induz a pensar que a fórmula molecular e a fórmula mínima desse composto serão as mesmas. Tá? Mas vamos lá, vamos resolver essa questão aqui passo a passo, para ver como é que vai funcionar. Ele começa falando, e eu sei que 1 mol de um composto é fórmula molecular, pessoal, porque quando você calcula a massa molar de uma molécula, você utiliza a grama por mol, que é o mesmo que você usa na massa molar ou na massa molecular. Tá? Eu falo numericamente falando, é claro que unidade de medida é diferente, né? Então, vamos reler aqui o inicinho. Sabe-se que 1 mol de um composto contém 72 gramas de carbono, 12 mols de hidrogênio e 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, admitindo-se o valor da constante de Avogadro como sendo de 6 vezes 10 a 23 mol e com base na classificação periódica dos elementos, escreva o que se pede. Bom, primeira coisa, eu preciso do número de mols desses compostos para descobrir a fórmula mínima, que é essa letra B aqui, e que estou achando que será igual à letra A, tá? O caso do hidrogênio eu já tenho o número de mols. No carbono eu tenho 72 gramas. Para chegar no número de mols, ó, vamos começar aqui pelo carbono. O número de mols do carbono seria igual à massa que a gente tem do carbono dividido pela massa molar do carbono. A questão não trouxe a massa molar dele, mas é aquela massa que você encontra na tabela periódica. Então, nós temos aqui 72 gramas de carbono dividido por 12 gramas por mol. Esses 12 gramas por mol que você encontra na tabela periódica, tá bom? 72 dividido por 12, ó, grama corta com grama, vai ficar 6 mols. O número de mols de carbono são 6 mols. O número de mols do hidrogênio eu já tenho, então eu vou pular essas etapas iniciais ali. Eu não tenho a massa para fazer o cálculo, mas o exercício já me disse que eu tenho de hidrogênio 12 mols, né? Então, aqui 12 mols. E no caso do oxigênio, eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. No caso do oxigênio, eu vou fazer um pouquinho diferente. Na verdade, não. Vamos colocar assim. 6 vezes 10 a 23 átomos. 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, eles equivalem a 1 mol de oxigênio. 1 mol de átomos de oxigênio. Se eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, quantos mols de oxigênio eu vou ter? Aí faço essa regra de 3. X vezes 6, 6 vezes 10 a 23, né? Vezes x igual a 12 vezes 10 a 23. E agora a gente divide os dois lados aqui por 6 vezes 10 a 23.
Aqui corta, corta. 12 vezes 10, 23, dividido por 6, 23 com 10, 23. 2 dividido por 6 é igual a 2. Então, nós temos 2 mols de oxigênio. Se bem que pensando agora, olhando esses números aqui, a gente calculou a molecular, né? E dá para simplificar. Então, a mínima não vai ser igual a molecular, não. Olha só. Quanto de carbono eu tenho? São 6 mols, né? De hidrogênio 12 e oxigênio. Eu vou dividir... Não, vai ser igual sim. Vai ser igual sim. A gente vai fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou pegar o número de mols de todos. O número de mols que eu tenho do carbono são aqueles 6 mols. O número de mols que eu tenho do hidrogênio, que são 12 mols. E o número de mols que nós temos do oxigênio, que são 2 mols. Para descobrir o índice de uma molécula, nós dividimos esses números de mols que nós temos aqui pelo menor entre eles. No caso, é o do oxigênio, que é 2 mols. Então, todos vão ser divididos por 2 mols, que é o menor número de mols entre esses que nós temos. Isso, você vai ter aqui, ó, mol corta com mol, 6 dividido por 2, 3. Então, são 3 carbonos. Hidrogênio, 12 dividido por 2, 6. São 6 hidrogênios. E oxigênio, 2 dividido por 2, 1. Então, um oxigênio apenas. A fórmula deste composto, isso aqui que a gente está calculando, é a fórmula mínima. Fórmula mínima. Como que calcula a fórmula mínima, então? Você vai pegar o número de mols de cada elemento químico e dividir eles pelo menor número de mols entre eles. Então, aqui no caso foi pelo do oxigênio, poderia ser o do carbono ou do hidrogênio, desde que fosse menor, tá? Fez esse cálculo, achou números inteiros aqui, ó, C3H6O, então essa é a fórmula mínima, C3H6O. E como que eu vou descobrir se a mínima é igual à molecular? Agora, vamos fazer o teste final mesmo. Essa daqui é a mínima, porque eu fiz número de mols dividido pelo número de mols, né, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, dividido pelo menor número de mols. Achei a fórmula mínima. O que o exercício falou com relação à fórmula molecular lá em cima? Ó, ele deu uma dica. Ele falou assim, sabe-se que o mol do composto contém 72 gramas de carbono. Aqui, nós temos 72 gramas de carbono. Esse é um teste que você vai ter que fazer. Então, o carbono, a massa dele é 12, né? Que vezes 2, vezes 2 não, vezes 3 é 36. Não, eu tenho metade. Então, a fórmula molecular, neste caso, é 2 vezes a mínima. Ela não é igual. Tá? Então, C3 vezes 2, C6. Por que vezes 2? Porque 32 vezes 2, a gente chega nos 72 gramas, que é o que a gente tem em um mol. O hidrogênio, o exercício falou que tem 12 mols de hidrogênio, não falou? Cadê? Aqui em cima ele disse assim, nós temos 12 mols de hidrogênio em 1 mol do composto. Aqui eu tenho 1 mol do composto, mas essa não é a fórmula molecular, porque eu estou com 6 mols de hidrogênio apenas. Eu precisaria do dobro. Se eu tenho 6 mols de hidrogênio, mas eu preciso de 2 mols, 12 mols, é vezes 2, aí eu teria os 12 mols de hidrogênio. Então, no caso, H6 vezes 2, né, seriam 12. E o O, então, pela mesma lógica, aqui são 6 vezes 10 é 23, né? Se a gente considerar que tem apenas um mol dele, são 6 vezes 10 é 23 átomos de oxigênio. Se eu tiver 2, agora sim são 12 vezes 10 é 23 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular C6H12O2, a fórmula mínima C3H6O. Tá? Então, eu vou marcar isso aqui em cima. C3H6O é a mínima. E a fórmula molecular é o dobro dela, C6H12O2. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa.
Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o link dos nossos cursos. E tem também na descrição contato para aulas particulares de Química, caso você precise.